Salve, salve, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Eduardo e você está no Na Face Pod, mais um novo episódio. Já estamos no episódio 66, tá? Especial hoje e vocês vão entender o porquê. Se tua primeira vez aqui hoje, eu te explico, calma. Na Face Pod é um videocast que traz aqui personalidades que, através da sua profissão, transformam a vida das outras pessoas. Traz função, traz qualidade de vida, salva vidas, traz de volta a autoestima e não só para o paciente, traz uma qualidade de vida para a família envolvida em tudo isso. E hoje aqui a gente tem um caso maravilhoso que vocês vão ver e entender do que eu estou falando. Para que tudo isso aconteça, para que o som chegue com qualidade para você, para que esse vídeo chegue com qualidade, a gente conta aqui com o apoio de alguns parceiros e um deles é a Neorto, uma fábrica que eu tenho um carinho enorme, que é uma fabricante de um sistema de fixação óssea e também de substituição óssea. Tem especialidades para crânio maxilofacial, ortopedia, pé e mão, coluna, enfim, uma linha muito completa da Neorto. E eu vou te falar, a Neorto está crescendo. Depois da fusão com a Medartis, cresceu ainda mais, duas gigantes fundindo, trazendo tecnologia da Medartis para dentro da Neorto. Então, para vocês bucomaxilos, se preparem para o novo material da Neorto que está vindo por aí, tá? Um excelente material. E também a Neo Custom, que é um sistema de prótese customizada da Neorto, e eu falo sem medo de errar, que é o melhor custo-benefícios de próteses customizadas hoje no Brasil, que também vem em franca evolução. Falaremos deles aqui com mais frequência hoje por aqui. Muito obrigado a todo o pessoal da Neorto. Acesse o QR Code aqui que está no canto da sua tela e confira o portfólio completo da Neorto. Você, distribuidor, quer tornar a sua operação ainda mais viável? A Neorto tem os materiais para isso, tá? Outro parceiro que nós temos aqui é a Capim, um software para clínicas odontológicas que cuida da entrada do teu paciente até a saída. Faz toda a gestão de prontuários, gestão da sua agenda, CRM dentro do software para controlar a parte comercial do seu consultório. E, além disso, cuida da gestão financeira. Mas como que seria isso, Luiz? Sabe aquelas maquinetas de cartão? Se você não quer colocar um boleto para o teu paciente com risco de inadimplência, ou vai passar no cartão e o paciente não tem o limite que você deseja para fechar o tratamento, a Capim financia o tratamento diretamente para o seu paciente e parcela em até 21 parcelas. E você, dentista, recebe em um dia útil. Então você torna com mais giro o seu consultório, melhora o fluxo de caixa e ainda torna possível o atendimento, o tratamento que o teu paciente sempre sonhou, você torna isso viável para ele. Capim, acesse o QR Code aqui também no canto da sua tela e para você que acompanha na FacePod, tem 50% de desconto na obtenção do sistema. Sua secretária vai amar, tá? Que é de fácil utilização. Capim, manda um abraço para o Gandra, para a Sara, que sempre está conosco aí desde o começo. E outro patrocinador que nós temos é Não Complica, um portal de cursos e treinamentos voltados para a área da saúde. O portal Não Complica treina a sua equipe. Você, médico, dentista, quer treinar a sua secretária, torná-la mais comercial ou com melhor atendimento, melhor a performance? Não Complica tem cursos para isso. E agora também trazendo profissionais técnicos como cirurgiões bucomaxilos, dentistas, pério, implanto, advogados odontológicos do direito médico, capacitando melhor os dentistas e aumentando o seu portfólio também dentro do seu consultório. Por exemplo, a gente trouxe agora o Dr. Leandro Klippe, um dos maiores cirurgiões que a gente tem no Brasil, está dentro do portal Não Complica com um treinamento, curso completo para implantes preenchedores definitivos, para aumento de ângulo de mandíbula. Você que tem uma vivência já na área cirúrgica, vai assistir esse curso com o Dr. Leandro, com certeza você sai fazendo, porque além da parte teórica, ele tem uma cirurgia narrada de pele a pele, que ele não esconde nada. Um baita curso que fica a dica aí para você cirurgião ou para você dentista que quer ingressar em novos caminhos. Tem cursos para anatomia da TM, anatomia facial, harmonização facial, enxerto ósseo, enfim, um portal que está ficando bem legal, bem completo. Bom, estamos no YouTube, estamos no Spotify e também estamos na TV aberta para todo o Rio Grande do Sul, na TV Mais, todas as quintas-feiras a partir de meio-dia. Os gaúchos almoçam na companhia do Na Face Pod. E a gente é muito grato ao Lucas, te mando um abraço aí pelo apoio de sempre. Bom, Zé, tudo certo aí, né? Estamos ao vivo, tá? Diretamente dos estúdios Toca,
que a gente tem essa estrutura aqui impecável. Obrigado, Cleverson, pelo apoio de sempre. Então, se você quer gravar um podcast, quer ter um teu podcast, quer gravar seu curso, sua aula, Toca, Estúdios Toca, que tem uma estrutura bem legal para vocês tornarem aquele sonho possível. Bom, hoje aqui eu tenho a alegria muito grande de contar aqui com... Ao longo da trajetória do Na Face Pod, a gente contou aqui com vários cirurgiões, vários médicos, profissionais na área da saúde e que transformam a vida das outras pessoas, e esse era o objetivo do Na Face Pod. E hoje aqui eu tenho a alegria e um orgulho muito grande de receber aqui por 2 motivos. Primeiro, pelo caso que ele vai apresentar aqui, e também por ser um cara que eu acompanho há muito tempo, desde a época de residência, não sei nem se ele lembra disso. Já frequentei muito centro cirúrgico com ele, com o pai dele junto, às vezes cirurgia só do pai dele, eu acompanho desde a época de residência e vê-lo com casos tão complexos, com a postura que ele tem no atendimento, ver o profissional que ele se tornou, é um motivo de muita alegria e eu tenho muito orgulho de trazer aqui e dividir essa mesa do Na Face Pod com o monstro, Dr. Bruno Viesi. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado, Luiz. É uma satisfação estar aqui, esse convite que já existe faz um tempinho, né? Tá louco. E tava devendo, né? Não dava para te trazer nunca. Tava difícil. Faz 3 anos que eu tô tentando trazer, não vinha. O cara também, né? O cara opera, o cara atende consultório, canta em 4 bandas diferentes. A gente vai falar sobre isso aqui, tá? Daí vocês vão entender o porquê que foi tão difícil trazer, mas estou muito feliz e acho que eu nunca te falei isso, cara. É legal ver a sua evolução. Eu te vi como residente, ver onde você está é muito legal. Muito legal, muito obrigado a esse acompanhamento aí ao longo da nossa carreira. Essas pessoas que são especiais ficam marcadas, né? E você é um deles, cara. E é uma honra estar aqui, então. Deu trabalho, né, cara? Chegar até aqui, estudou muito, né, cara? Bastante. Como que foi, cara? Eu vou te perguntar algumas coisas que realmente eu não sei, e acho que ao longo desse tempo a gente nunca teve oportunidade de conversar assim. Você é pontagrossense mesmo? Nasceu lá? Nascido e criado em Ponta Grossa. Fiz todo o teu ensino médio lá? Sim. Fiz a minha graduação lá também. No ensino médio, é uma história interessante, até a odontologia não era a minha primeira opção de cara, tanto que eu comecei um ensino médio técnico em mecânica. Achava que ia para uma área, nada a ver, achava que ia para a área de exatas, né? Mas foi também uma experiência que me agregou muito, então, é claro que chegou um momento, a gente é muito novo, né, nessa fase, chegou um momento em que eu percebi que, poxa, não é bem isso que eu quero, né? Então, vamos recalcular a rota aí. Então, voltei pro terceirão perdido, né? E eu sempre, graças a Deus, sempre tive a referência do meu pai. Ele me vendo perdido como eu estava, ele falou, venha ver o que eu faço, né? De verdade, né? Porque até então não tinha noção do trabalho dele. E aí que eu me apaixonei pela bucomaxilo. Você não acompanhava, Dr. Tito? Não, assim, é muito... O que eu tinha noção do meu pai era que ele me levava no consultório para cuidar dos meus dentes. Eu tinha uma ideia, ele fez uma cirurgia em mim quando eu era bem pequeno, tirou alguns dentes meus, tirou. Mas a gente quando é muito novo, a gente não faz a mínima ideia de como funciona, né? Então, acho que nem tá preparado para tomar essas decisões, né? Mais isso. Então, mas foi algo bem natural. Foi porque quando eu tive essa oportunidade de acompanhar, e aí, né, com uma maturidade suficiente para entender, aí que foi que eu me apaixonei por isso, né? E aí que eu falei, é esse caminho que eu quero trilhar. E além de ter ele ali do meu lado, sempre me guiando e me dando, né, os melhores conselhos possíveis, todo o apoio sempre. Então, é por isso que eu tô nessa hoje, né? E aí na faculdade ele foi meu professor, né? Primeira aula do curso foi com ele. E como que era, até explicando para quem está acompanhando, o Dr. Bruno é filho do Dr. Tito Fernandes, um dos grandes cirurgiões da bucomaxilo, também de Ponta Grossa, formadores de muitos alunos, de muitos profissionais. Como que era ter o pai como professor ali? Cara, muito tranquilo, muito tranquilo. Ele sempre cobrou muito em casa, né? Então eu sempre fui acostumado, mas como professor, olha, dava maior apoio. Eu acho que a disciplina dele foi a que eu mais estudei na faculdade. Não tinha opção. Não tinha opção. Mas foi surreal, assim. Eu até não era uma coisa que me preocupava também, até porque eu conheço o cara gente boa que ele é, então, sem dúvida ia ser 10, assim como foi, né?
Ele hoje todo orgulhoso por você ter seguido a mesma Ah, carreira. tomara que esteja, porque a gente trabalha juntos e, né, convive dia a dia. E é uma parceria que acho que não tem como dar errado. Bom, se ele estiver assistindo, já manda um abraço pro Dr. Tito. É, e até nessa tua profissão, você foi para residência, fez a faculdade, por muito tempo era o filho do Dr. Tito. Em algum momento você já se desprendeu e para ser o Dr. Bruno. Sim. Você carregava isso, essa responsabilidade? Ah, sempre, desde a faculdade, desde os É, apelidos na faculdade. tinha? Sim, sim, sempre. É normal, natural, né? Normal. Natural. E acho que eu comecei a tentar me desprender um pouco disso e até eh, sair um pouco dessa visão e até enxergar um pouco melhor o mundo, né? O mundo da Sim. odontologia. Quando eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio durante a graduação. Eu fiz minha graduação sanduíche, eu fiquei 8 meses nos Estados Unidos e pelo programa Ciências Sem Fronteiras, então com bolsa ia até lá, a gente estudava, voltava para se formar. Então ali já foi um choque de realidade, né? Porque lá, né, quem é um brasileiro, né, naquele meio, né, apesar de lá na faculdade ter referências que saíram inclusive da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ah, é. onde eu fiz a graduação. Quem, por exemplo? O Dr. Martin Palomo, um ortodontista muito conceituado lá, que foi inclusive quem viabilizou esse contato, né, essa troca. Então, o brasileiro lá, né, especificamente ainda nessa universidade, já era reconhecido, né? Isso também ajudou bastante. Mas, de qualquer forma, é um outro mundo, né? É. É totalmente Você diferente. diz com relação à estrutura? Estrutura. O recurso humano que a gente tem é impressionante. Isso serve para a gente entender também, sabe? Chegando lá, a gente vê que, poxa vida, o que a gente faz com a nossa estrutura aqui é absurda, sabe? Então, é, é algo que faz a gente perceber isso, né? E daí dentro acho que desse raciocínio aí, a gente sair um pouquinho da caixa, né? Faz parte e é importante, né? Então acho que esse primeiro contato, assim, durante a graduação já foi bem, uma experiência, assim, bem esclarecedora para mim mesmo, sabe? Você voltou com um pensamento diferente Uma já? outra cabeça, com certeza. Já focando, lá mesmo eu consegui focar, foi uma oportunidade muito boa que eu tive de acompanhar o serviço de cirurgia lá. De longe. Você não De põe a mão, perto. você Não, põe a de mão no perto. Eu paciente? não podia pôr a mão no paciente por uma questão de visto, né? O visto de estudante não permitia. Eles estão bem rígidos em relação a isso. Mas me convidavam para entrar na cirurgia. Eu tinha que falar, não, não posso. Infelizmente. Você Então, tava babando pra nossa, entrar? né? A gente fica, brilha o olho, né? Mas e o que foi importante que eu cheguei lá, o acolhimento foi tão grande que me perguntaram o que você gosta, né? E eu falei, eu gosto de cirurgia, eu entrei no odonto por causa da cirurgia. Então tá aqui, você vai entrar no centro cirúrgico, você tem acesso, você vai acompanhar as cirurgias ambulatoriais, esse aqui é o chefe da cirurgia, um cara espetacular. E, assim, foi uma oportunidade sem igual. Lá a gente via prótese, eu via prótese da TM, customizada, assim, de rotina, diariamente. Tinha sempre lá. Naquela, assim, há 14 anos atrás, não vai denunciar a minha idade. Me- Você chegou muito novo. É, Chegou é. com 6 anos de idade É lá. tipo isso. E tinha muito lá. Muito, era a rotina deles. E coisa que aqui existia, mas não era tão corriqueiro, né? Sim, Então foi muito bom ter essa experiência e ver, até como algo assim, poxa, um dia a gente chega lá, né? Eu acho que chega, sabe? Um sim. dia a gente chega lá. Hoje tá tendo que quebrar pedra. Quando você É, precisa de um material como esse, é difícil. vocês mais do que ninguém sabem a briga que é, né? É. E é uma coisa que o paciente precisa. Você tá trazendo benefício pro paciente, né? E você vai falar de um deles Tem aqui. casos que não tem o que fazer, Luiz, não tem. É o que precisa, é o que tem nas mãos. Ou é aquilo, ou sofre com a condição que já existe, né? Então, ver aquilo também foi muito, assim, eu acho que enriquecedor, sabe? Voltando para o Brasil, me formando, né? Já tinha ideia de seguir a especialidade, prestei Você entrou provas, na Odonto sabendo que você já queria buco? isso mesmo. Já queria buco. Eu fui num congresso, fui num Cobrac, antes de entrar na faculdade. Meu pai me levou. Qual que foi? Cobrac do Rio de Janeiro. Aí já viu tudo Aham. lá. Daí já, serviu mais ainda para ter certeza do que eu queria, né? Então já desde o primeiro dia já pensava.
eu sempre falo aqui, né? Trouxe alguns dos teus colegas aqui. A bucomaxila, ela é quase um tanto quanto distante da odonto, né? Chega a ser uma segunda graduação, muitas vezes, né? E muitos dentistas, muitos ortodontistas, por incrível que pareça, às vezes nem sabe. É diferente, né? Como que é a tua relação com a ortodontia hoje? Ainda, você tem dificuldades ainda em ver alguns ortodontistas segurando alguns casos que você sabe que é cirúrgico e o cara segura para tentar de tudo na especialidade dele? Eu acho que ainda acontece muito, Liz. Eu acho que tem bastante, às vezes até muito pelo receio do próprio paciente, sabe? Eu acho que tem essa. Até, digamos, eu vou falar para o paciente que o caso dele é cirúrgico, ele vai fugir porque ele vai pensar que tem que fazer uma cirurgia que não é simples e, né, vai sofrer e buscar alguém que vai dar uma outra alternativa que não é cirúrgica. Mas o benefício, hoje a gente sabe o benefício que tem, é indiscutível, Sim. né? É uma relação ainda, eu acho que tem muito para galgar, eu acho que a gente tem bastante coisa para evoluir, mas mudou muito já. Eu acho que hoje em dia os profissionais já estão muito mais conscientes dos benefícios da ortognática, né? E a gente tem parcerias muito boas com ortodontistas lá na cidade, sabe? Na região toda. E muito também, talvez, por entender que era uma ortognática que não existe mais, né? É muito. Esse é o principal também, porque muitos ortodontistas na época da faculdade era uma outra cirurgia, vamos falar. Paciente amarrado, Bloqueio, tomando de canudinho, 40 dias e sofrido, né? e hoje, como que é o teu dia a dia desse pós-cirúrgico de um paciente? Até falando pro paciente leigo hoje, que precisa fazer uma ortognática, como que vai ser o pós dele? É, é assim, a gente tem que sempre ser assim bem realista, nunca pode falar, ó, você vai sair daqui, tua vida vai estar voltando ao normal semana que vem. Não é assim que funciona. Mas hoje o fisioterapeuta entra já no centro cirúrgico atuando, isso faz muita diferença, acelera o pós-operatório, né, melhora muito a recuperação, diminui o desconforto, aquela fase que é chata, né? Dá para dizer assim, a pessoa está voltando a se alimentar razoavelmente bem já no primeiro mês, nas primeiras 2 a 3 semanas, né? Claro que com muita restrição ainda, por Sim, segurança, mas a gente já tem uma segurança muito maior, inclusive por conta da tecnologia, né, dos materiais de fixação, da previsibilidade do planejamento virtual, que permite a gente já saber calcular os movimentos que a gente vai fazer e escolher aqueles que são mais estáveis para, né, eventualmente não complicar as coisas, né? antes mesmo da cirurgia acontecer, né? Vocês operam antes o Justamente. paciente. Entra para a cirurgia já tendo uma ideia das dificuldades, né? Então, isso tudo agrega, né, pro pós-operatório também, para a recuperação ser mais favorável. E eu acho que, assim, o que antes levava, eu calculo, né, vamos chutar assim, pela metade a gente diminuiu o tempo de dificuldade do paciente, pelo menos. Pelo menos pela metade caiu, ao que era, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, né? Hoje em dia está muito menos desconfortável, né? Sim. E aí que entra a parte da gente conversar e explicar, né, para os ortodontistas, para os pacientes, que é um tratamento que é importante, né? Ele é muitas vezes necessário, muda a vida das pessoas e acho que só tem a contribuir para a qualidade de vida, né, de todo mundo assim que está envolvido, como você falou, do paciente, da família, de quem está próximo, todo mundo sente essa diferença. Ainda mais se a gente for falar da apneia do sono, né? Daí não é só o paciente que sofre. Exatamente, Quem tem tá que estar dormindo do do lado lado, junto, né? acho que sofre mais ainda. É, é. E eu falo muitas vezes isso, né? Eu tenho amigos meus que às vezes tem uma apneia do sono ferrada e não sabe que a cirurgia ortognática resolve esse problema. Resolve, exatamente. E resolve. Resolve. Quanto mais cedo, né, diagnosticada e indicada a cirurgia, melhor é o prognóstico, vamos falar assim. Claro que a obstrução das vias aéreas não é a única causa da apneia do sono, mas quando a apneia é obstrutiva, resolve, né? Resolve, muda a vida. E assim, tem pessoas que não se acostumam com CPAP, É um trambolho pra dormir é aqui, ó. difícil, né? Imagina vestir uma máscara empurrando ar para dentro, né? Eu entendo que a necessidade, ela digamos assim, transforma, né? Então, tem pessoas que realmente se adaptam e vivem muito melhor assim. Mas tem pessoas que não conseguem. Então, né, para alguns casos tem
essa alternativa que ainda é muito pouco discutida. Esse trabalho de vocês é muito importante, sempre estar, né, rediscutindo isso e revisitando esse assunto, né? Para tornar acessível essas informações, porque às vezes eu vejo que as pessoas, o paciente leigo muitas vezes, fica refém de uma notícia, um participante do Big Brother entrou e fez ortognática, daí aquilo vira assunto, sendo que vocês fazem isso todo dia, que possa chegar mais, né, essa informação. Com certeza. Ainda falando um pouco da ortognática, tem aquele período de arrependimento do paciente. Tem, faz parte, né? Qual que é o tempo disso? Até para o isso paciente já... é muito individual, né? Isso é muito individual. Vai desde uma análise prévia já identificar até possíveis transtornos, né? Hoje se fala muito sobre dismorfia e tem assuntos bem delicados aí que a gente tem que abordar, mas assim, eu acho que no geral, a primeira semana é mais difícil, né? Eu acho que a partir dos primeiros dias, quando as coisas começam a se acalmar, né, face desinchando, voltando a se alimentar, que é uma mudança drástica e de imediato já é percebida, por mais que tenha edema e tudo mais. Então, essa fase do arrependimento, a gente tenta até preparar o paciente para ser o mais curto possível. E eu costumo orientar, assim, os primeiros dias ali, os primeiros 2 a 3 dias, você vai sofrer em relação a isso. Você não vai se identificar, né? Tem uma fase difícil ali que faz parte. Mas é uma fase, né? Como qualquer coisa difícil na vida, é uma fase, né? E o benefício é tão grande, né? É tão imenso. Supera tudo. Que vale a pena. Com certeza. Eu costumo fazer pergunta para os pacientes num determinado momento. Já peguei isso do meu pai, né? Imito ele. E você se arrependeu, faria de novo, né? E não tem quem não fale que não faria de novo. Todos fariam de novo, com certeza. Você acha que a ortognática talvez seja... Você pega muitos casos desafiadores, né? Você já viu muita coisa também, já. Bastante Mesmo coisa. jovem. Sim. A gente estava conversando aqui antes. Eu queria falar do CAIF também, mas você acha que a ortognática ela é a cirurgia mais complexa que hoje tem na especialidade ou você vê outros? Olha, tirando os pontos fora da curva que você vai trazer aqui hoje, né? eu acho que no geral é uma das mais complexas. Eu acho que eu gosto muito também de cirurgia da TM. A cirurgia da TM é bem complexa, mas aí são complexos níveis de complexidade diferentes. Eu acredito que assim tudo que a ortognática envolve em termos psicológicos, socioculturais, eu acho que aí entra, né, além do procedimento em si, tecnicamente, né, claro, isso a torna muito complexa. Se a gente pensa em, por exemplo, né, a cirurgia da TM, já é uma questão técnica muito mais minuciosa, no diagnóstico muitas vezes muito mais difícil, a indicação também muito mais específica, o momento de saber quando operar e quando não operar. Uma vez eu escutei um cirurgião muito famoso, Dr. Antenor Araújo, falando isso num congresso. O bom cirurgião não é aquele que sabe quando opera, é aquele que sabe quando não deve operar também. Né? Então, e a TM é muito isso. E a TM é muito isso. Porque hoje a gente tem outras abordagens também, minimamente invasivas, que resolvem a maior parte dos casos, né? Então, mas é uma área que é muito importante e é muito técnica, né? Eu acho que, assim como você comentou, né, que o Dr. Leandro Klippel tem os cursos, eu acho que aí que tá a chave, sabe? Nesse tipo de tratamento, quanto mais profunda for a formação, melhor vai ser para todo mundo, tanto para o cirurgião que está ali na linha de frente, quanto para os pacientes, sabe? E você teve uma formação só com fera, né? Graças a Deus. Bom, Graças além do a teu Deus. pai. Oportunidades assim que... Você fez federal? A residência na Universidade Federal do Paraná. E como que foi? Incrível, né? Desde que eu conheci o serviço, eu não tinha dúvida de que eu gostaria de estar lá, né? Com aqueles mestres lá. Dr. Delson. Dr. Delson, Dr. Nelson, Dra. Rafaela. Um abração para todos eles lá. Dr. Delson acompanha sempre aqui. E já veio também. Sim. E é uma fera, né? Ele é fera. E assim, sempre tive, desde que eu conheci o serviço, eu tive o primeiro contato, até porque o Dr. Leandro na época dava aula na graduação, foi meu professor na graduação também. Me apresentou o programa, vim para conhecer, estagiar. Já tinha conhecido, assim, pessoalmente, brevemente, Dr. Delson, Dr. Nelson.
Então, quando eu vi a estrutura e os anos, os anos que eles têm de curso, né? Toda a bagagem, aí você não tem dúvida nenhuma, né? Aquilo ali é de outro mundo mesmo, é um curso muito completo. E vocês, diferente de outros serviços, vocês veem muita ortognática lá, né? Muito, muito. É uma experiência, assim, sem igual, eu diria. Eu acho que na ortognática, nosso curso lá fornece uma base gigantesca. Isso é muito importante. Muito importante mesmo. E eu vejo uma similaridade, a gente tem inclusive eu agradecer a presença da Bruna Getão aqui, diretamente da Ortofácil, e a gente tem muito contato com vários cirurgiões. E a gente olha para os formados, feito a residência na Federal, Sim. o cuidado que o Dr. Delso, os professores lá têm de trazer uma ética, uma integridade, Eles passam isso pra gente, né? né? Faz parte, né? Faz parte. E Tem que até ser, para você desenvolver a tua profissão com esses cuidados que você tem, né? com certeza. Tem que ter. Como que foi a entrada no CAIF? A gente estava conversando aqui antes, eu não sabia que você estava dentro do CAIF por Sim, tanto sim. tempo. Eu passei agora os últimos 3 anos na equipe, atendendo lá no ambulatório. Foi de surpresa. O pessoal, inclusive a doutora Rafaela, né, que coordena o serviço, coordenava na época e me convidou. Tinha colegas já egressos também da Federal atuando lá. Doutora Paola, doutor Guilherme, doutora Aline. Então, eu acho que ventilaram essa possibilidade de me convidar a partir, né, desse contato, dessa convivência que a gente já teve prévia. E quando o doutor Guilherme foi para a Alemanha, quando ele foi se mudar. Hoje ele reside lá e surgiu essa oportunidade, uma vaga, e aí que eu fui convidado para entrar lá. Isso já 2023, né? O CAIF é um dos maiores centros de fissurados que tem no Brasil, se não o maior. Acho que talvez não seja maior do que o de Bauru, mas vocês atendem muito Muita paciente lá. gente, atende o estado todo, né? E você vê muito. Cara, o paciente fissurado é um paciente diferente, né? Sim, sim. É desafiador sempre, né? Quantas cirurgias, mais ou menos, esse paciente ele chegou para Nossa, vocês? Como que é a conduta? poxa, é difícil, porque fissurado desde que nasce ele vai passando por cirurgias, né? Da bucomaxila especificamente, olha, claro que depende muito do tipo da fissura, tem diversas características, mas desde dente incluso, a criança ali no desenvolvimento, né, da erupção dentária geralmente acaba sendo afetada Sim. e exige acompanhamento multidisciplinar, né? Tanto que é uma equipe que tem todas as especialidades da odonto. Então, olha, difícil precisar quantas cirurgias, é muito individual, sabe? É muito, mas cirurgias de maior porte, pelo menos umas 2 a 3 durante a vida, na maior parte dos pacientes, né? Pelo menos. Vocês Isso da acompanham. nossa área, né? Fora a parte da cirurgia plástica, otorrino. Então é bem complexo esse tratamento mesmo. E é um paciente que você acompanha Até a vida adulta. até a vida adulta. Sim, segue, porque acaba que muitos deles acabam precisando reabilitar os dentes também com implantes, né? Sim. E isso exige daí, às vezes, ao longo da vida, a própria manutenção, o acompanhamento em si. E a gente vê também tem a oportunidade de acompanhar esses pacientes que não tiveram a oportunidade ou a possibilidade de receber o tratamento adequado já desde que nasceram, com as sequelas. Esses são os mais difíceis, né? Porque a família demora a procurar ajuda? Muitas vezes sim, ou dependendo da região, muito precário o acesso, N fatores que podem acabar, ou às vezes até começam o acompanhamento, acaba deixando, né, por alguma dificuldade familiar. Então, esses casos são os mais complexos, sabe? E aí é que também a gente acaba atendendo pacientes de todas as idades mesmo, né? Acho que desde da idade adulta até acompanhando idosos também, faz parte. Aprendeu muito lá, né? Muito, Viu demais. de tudo. Nossa senhora, demais. Você pegou vários casos complexos. E em Ponta Grossa também, vocês pegavam muito trauma lá, né? Também lá, principalmente o trauma, também uma experiência, eu gosto muito, né? Eu É. gosto bastante. Mas em Ponta Grossa, quando eu voltei, depois que terminei a residência, eu mergulhei no trauma também. E No Bom Jesus vocês Bom operavam, Jesus, né? Bom Jesus, no Hospital da Unimed também.
Então, trabalhei com plantão sobreaviso, assim, 7 anos. E essa linha de frente, essa é a linha de frente da Buco, né? É o trauma lá, o pronto Esse é o arroz e atendimento. feijão que É, vocês veem todo dia. isso é, eu gosto muito. É uma área que eu tenho um carinho, assim. E eu acho que isso também é muito importante na formação de um cirurgião maxilofacial, sabe? Para todas as outras modalidades de tratamento, o trauma é a base, sabe? Então, Sim. e é muito interessante. É uma coisa que desperta digamos que a vontade de quem quer conhecer mais a especialidade, isso chama, né? Ou chama ou espanta, né? Ou chama ou espanta, um ou outro. Doutor Bruno, a gente estava falando e a gente traz um tema aqui muito especial que a gente não vê todos os dias. Eu até achei que fosse uma outra síndrome, que de Crouzon você falou que é um outro nome. Isso. Como que chegou esse caso para você? É um paciente que a gente não vê todos os dias aparecendo por aí. Como que foi o caso desse paciente? Esse paciente, ele nos procurou no consultório. A maior parte desses pacientes, na verdade, acabam sendo atendidos num serviço como o CAIF, Tá. porque é um tratamento complexo, exige todas essa interdisciplinaridade que tem, né, nesse local. Mas ele nos procurou pelo meu pai na clínica, por indicação, porque ele é de Ponta Grossa e tinha passado já por vários procedimentos, várias cirurgias, desde pequenininho. Alguns procedimentos não ocorreram conforme planejado, teve algumas complicações, e isso, creio que desmotivou um pouco a família, né, a seguir o tratamento, né, como estava sendo conduzido. Então, e acabou voltando para a cidade e procurando esse atendimento, uma avaliação de início, né, para dar sequência no tratamento. Então, a gente já pegou, digamos que o caso em andamento, vamos falar assim, porque Tá. é um tratamento longo, né? Então, dá para pensar que assim, um caso em andamento, mas os procedimentos que a gente realizou foram planejados, né, do zero, vamos dizer. Tinha algumas características já de materiais de fixação que estavam presentes de cirurgias prévias, que a gente teve que abordar também, como se fosse um certo preparo, digamos assim, para as fases seguintes, né? Mas ele nos procurou no consultório mesmo com essa intenção de dar, até de buscar uma outra opinião e dar sequência daí pro De resolver. tratamento. Você trouxe o material aí, né? Zé, se puder colocar na tela pra gente ali. Esse paciente, quais eram as queixas, além estéticas e de uma síndrome? Qual que é o nome da síndrome? É a síndrome de Apert. Apert. Isso, ela é uma craniosinostose, as suturas cranianas se fecham precocemente e isso altera todo o crescimento facial, crânio-facial dele. E tem uma série de outras alterações, né? Essa síndrome, ela tem algumas características diferentes das outras craniosinostoses, em que às vezes até o fenótipo do paciente pode ser parecido, mas ela envolve também alteração de mãos e pés, sindactilia, né, que é a fusão de dedos, né, tanto das mãos quanto dos pés, no caso dessa síndrome, de maneira simétrica. Ele tinha os dedos Isso. grudados? Isso, unidos, né? Às vezes até as unhas também se tornam unidas, né? Mãos e pés. Mãos e pés. E essa é uma característica que daí permite diferenciar essa síndrome das outras craniosinostoses. E o que causa essas alterações, então, na face e no crânio é justamente esse crescimento do crânio alterado, né? É uma síndrome rara, tá? Então, dá para dizer aí que estima-se, né, entre 65 mil a 200 mil nascimentos uma pessoa nasce assim. Bom, você nunca tinha visto nenhum caso assim? Não, acho que síndrome de Apert na época eu acho que eu não tinha tido contato ainda. Só em livro e só em Exatamente. Então, mas é algo que, assim, na nossa especialidade chama muita atenção pela série de alterações. Tem uma série de alterações faciais, né?
tanto a falta de desenvolvimento do terço médio da face, alterações dentárias, dentes supranumerários, ah, dentes que não erupcionam no tempo certo, a projeção do globo ocular, né? E tem algumas características que daí são comuns até a outras síndromes, o hipertelorismo, que é os olhos afastados, a fronte mais projetada também, o canto dos olhos caídos, né, angulados, e é um conjunto, né, em que nos permite, nos guia até no diagnóstico, e tem outras complicações aí, além dessas que a gente consegue enxergar, né, que é o que motiva daí todo o tratamento em si, né. As complicações mais frequentes dessa síndrome especificamente são a obstrução, a apneia do sono é uma das Ah, complicações. tem Então, um comprometimento. sim, por conta da hipoplasia do terço médio da face, acaba tendo um comprometimento de vias aéreas, né? E as alterações oculares, né, os pacientes podem ter estrabismo, podem ter outras alterações da vista, um ressecamento crônico do globo ocular, também que causa lesões na córnea, alterações auditivas, perda auditiva, cardiopatias também pode nascer com alterações do coração, fora uma outra série de problemas, né? Esse paciente, hoje a gente acompanha muitas cirurgias de crânioestenose, crâniosinustose. Esse paciente, se fosse abordado previamente ou tratado lá atrás, quantos anos tem esse paciente? Hoje ele está com 25. 25. Ele fez algum procedimento lá atrás Fez, para fez. crânioestenose? Fez vários. Eu não tenho ideia, assim, precisa do histórico dele, mas eu sei que ele passou por várias cirurgias, várias mesmo, desde pequeno. E foram feitas tentativas, eu acho que até todas elas no tempo correto. A questão foi complicações que surgiram dessas cirurgias e que acabaram atrapalhando um pouco o decorrer, né, a linha do tempo que seria o ideal, né? A conduta foi correta Com até aqui. certeza, sim, com certeza. E além, bom, ele chegou, você falou características e um diagnóstico, algumas características da síndrome que você bateu o olho, você vai identificar. Isso. Mas o paciente, ele tinha alguma coisa que ele já sentia, que ele sofria, que a família sentia, além da falta de uma possível apneia do sono, ou uma apneia constante aí? Sim. A questão da visão e da audição, eu acho que é o que mais pega para esses pacientes, né? Ele não enxergava. Enxergava, sim, mas com certa dificuldade, e isso se agravou, na verdade, ao longo dos anos, né? Tá. Então, isso que levou, mais um motivo que levou, né, a buscar esse tratamento. Claro que além a oclusão dentária, assim, a mastigação dele era totalmente prejudicada, ele tinha uma mordida aberta razoavelmente grande, uma mordida aberta anterior, então mastigação totalmente comprometida também, um outro fator que é bem importante, até porque ele especificamente gosta muito de comer, então sofrido para a pessoa que gosta de comer não conseguir mastigar é bem Ele complicado. não podia comer de tudo? Fazia o que podia, né, mas nessa condição que ele tinha era bem difícil. Ele tinha dores? Assim, o caso dele até não tinha, ele não sofria de dores, até porque mais jovem, né, e eu acho que o que estava mais ligado aí a essa questão de buscar o tratamento é sair, até não sentir mais dores ao longo dos tratamentos, não a dor em si no dia a dia, tá? Porque são várias cirurgias complexas, né, com acesso coronal, osteotomia craniana, recuperações difíceis, né, cirurgias de grande porte, alto risco. Sim. Então é isso que acho que motivou, né, até as alternativas que a gente buscou para ele, sabe? Você falou do globo ocular, que ele tem um comprometimento, e eu acho que a gente estava conversando, eu acho que em algum evento, que você comentou que ele não lubrificava o olho. Exatamente, esse ressecamento crônico por não ocluir a pálpebra, por não fechar o olho. Ele não fechava? Não, ele tinha que fazer força para fechar, e ao dormir, o olho permanece aberto, a gente chama isso de lagoftalmia. Caramba, e como que faz, cara?
Aí depende da causa da lagoftomia. No caso dele, é a falta da projeção das margens orbitárias, né? Um dos tratamentos que é preconizado é o avanço do terço médio da face nesses pacientes, seja ele por uma distração osteogênica, que é como uma progressão gradual, né, desse segmento que está sendo alterada a posição, ou com uma osteotomia em que são feitas cortes nos ossos para então modificar a posição e fixar na nova posição desejada. Mas o avanço do terço médio é uma cirurgia também complexa, né? Sim. Com riscos, né, Sem a síndrome de Apert já é exatamente, complicado. ainda mais com uma anatomia totalmente alterada, né, como no caso dele. Então, essas alternativas, ele teve essas tentativas, né, de avanço do terço médio que não foram bem sucedidas. Então, isso, quando ele chegou para nós, ele estava nesse ponto ainda com muita coisa, assim, muitos dentes ainda para tratar, e com essa questão do terço médio da face. E uma das repercussões do terço médio pouco desenvolvido é as margens orbitárias, né? O entorno, né, das cavidades orbitárias também menos desenvolvido, o que deixa o conteúdo da órbita mais exposto, né? A gente chama de proptose ocular. Então, essa proptose ocular, esse globo ocular mais avançado, mais projetado, impedia que as pálpebras ocluíssem normalmente, né? Sem esforço. E como faz? Lubrifica com colírio, ou assim algum tampão noturno, né? Fazer como se fosse um curativo mesmo para dormir toda noite. Para dormir ele precisava ter Isso. um Para curativo. poder ocluir. Né? E a família estava ciente? Ela chegou bem informada? Ou Sim. você já teve que passar muita informação aqui que elas não sabiam? Não, eles já tinham essa ideia, até porque o acompanhamento vinha já de muitos 24 anos. Exatamente. A questão era como que vamos resolver a partir de agora, né? Era isso que era o principal. E como que foi a conduta aí? Primeiro a gente começou, assim, tendo uma ideia dessas alterações e com os exames de imagem também, a gente acabou traçando um plano inicial, até porque nesses casos mais desafiadores, se a gente não tiver um plano bem definido, nada dá certo, né? Então tem que começar por aí. Quando a gente fala da análise da face dele, a gente consegue perceber todas essas características que eu comentei, né? Então, os olhos mais afastados, Sim. Essa face mais alongada. Aqui ele já estava com quanto? 24 anos aqui? Esse foi quando ele chegou para nós 9 anos atrás. Tá. 9 anos atrás. Né? Então, ele estava com 16. Mas uma cara, um semblante, uma face até de uma criança mais nova, né? Sim. E, inclusive, mas ele é sempre um garoto muito esperto, né? Muito inteligente e carismático, assim. Então, uma pessoa bem legal de tratar, assim, de lidar. Sempre ele e a família, assim, muito, muito alto astral, sabe? Eu acho que isso ajudou muito eles, tanto nas dificuldades que eles tiveram ao longo do caminho. Né? A parte cognitiva normal? Normal. Esses pacientes é muito variável nessa síndrome, né? Pode ter desde uma cognição levemente atrasada até bem comprometida, ou também paciente que não tem nenhuma alteração. Ele é perfeitamente capaz. Né? Tá. E o que chama atenção daí, numa primeira vista, já é o terço médio da face, né, retraído, né, se a gente olha o paciente de perfil, e o globo ocular também projetado. Né, a gente consegue perceber que tem essa característica. Dá para a gente ver também já nos primeiros exames de imagem que tem os materiais de fixação de cirurgias prévias também presentes. Além... O que ele já tinha feito de fixação? Ele tinha placas e parafusos de titânio que foram provavelmente utilizados nessa tentativa de avanço do terço médio, sabe? Sem sucesso. E era um material que estava inerte, não tinha, né, sintoma associado, mas que para as próximas etapas ia atrapalhar. Então também... E para tirar isso? É ruim. Depois de um certo tempo é ruim. É difícil. Faz um estrago às vezes. Já tá tudo osso integrado? Como que vocês O osso que cresce por cima, na fase de crescimento, né? Principalmente. Então... Sim. E ele em pleno crescimento ali,
Então, alguns desses materiais a gente acabou até optando por não abordar, né? Então, até para preservar e ser menos invasivo. Mas no primeiro momento, aquilo que era necessário, a gente acabou removendo, né? Tá. Primeiro de tudo, assim, aquilo que eu te falei da oclusão dentária, Sim. né? Assim que ele mordia, né? Então, Caramba. nada com nada, né? Muitos dentes mal formados, com alteração de esmalte, hipoplasia de esmalte, né? Ali do ladinho é o palato? É o palato. Uhum. Caramba. Esses pacientes têm, geralmente, palato ogival, né? Bem profundo. Tem essas pseudofendas que não chega a ser uma fenda característica do palato, né? O palato dele era íntegro, mas tinha essa anatomia diferente, né? Isso também é bem comum nessa síndrome, né? Como se fosse, dá a impressão de ser uma fenda, mas na verdade é um crescimento anormal do tecido conjuntivo, né? Uma hiperplasia de tecido conjuntivo Ele ali tem nessa mais região. tecido. Tem mais tecido. E isso dificultou já uma das primeiras etapas, que era a expansão da maxila. Por quê? Ah, como tem, né, a arcada estreita, né? Em alguns casos a gente tem que fazer separado, de forma separada da ortognática, primeiro a expansão da maxila. Isso é muito mais estável, né, em determinadas situações. Apesar de ser uma cirurgia a mais, né, o tratamento muitas vezes exige isso. E nesse caso dele, a junção aí de dentes mal formados com essa característica do palato é o que dificultou a realização de uma expansão da maxila convencional, digamos assim, com o aparelho que é normalmente utilizado. Que geralmente apoia nos dentes, né, e com a cirurgia a gente nos permite fazer essa expansão, essa alteração no sentido lateral, né, da maxila. Seria uma distração? Tipo, como uma distração, é uma forma de distração, não deixa de ser, né, mas é chamada de expansão cirúrgica da maxila. E a gente fez uma tentativa com um aparelho que era dentro suportado e não deu certo, soltou, né? E tivemos que reabordar com um distrator palatal. E para instalar esse distrator numa anatomia dessa, Caramba. esse que é o problema. A gente teve que remover todo esse excesso de tecido mole para poder ancorar o distrator no palato duro, né? Porque não tem nem onde fixar ali. Exatamente. Então não tinha, inclusive uma alternativa que muitas vezes é um aparelho híbrido, né, que é tanto dentro suportado e com ancoragem óssea junto, né, não era viável nessa situação porque esse tecido impedia a ancoragem. Então Sim. o distrator foi a única opção aí e o que resolveu, né. Junto disso, né, e assim, antes da expansão, durante a expansão e depois da expansão, a gente também foi abordando a questão de dentes inclusos, né? Muitos dentes mal posicionados, não erupcionados, tanto na maxila quanto na mandíbula. Então, assim, uma confusão que tinha que ser já resolvida antes de uma cirurgia ortognática. Você fez uma abordagem prévia aqui. Isso. Alguns dentes foram extraídos antes da expansão. Teve dentes que a gente aproveitou a expansão para extrair, aproveitando um momento da anestesia geral, por um acesso mais difícil, né? Teve dente que chegou a ser extraído até na cirurgia ortognática, baixando a maxila, que estava muito alta. Então, as extrações foram assim, ao decorrer, foram acontecendo, exatamente. Um caso, né, é atípico mesmo, né? É muito comum a gente preparar isso antes, né, de uma cirurgia como ortognática. Alguns casos fazem extração junto, né? Mas o dele, as extrações foram sendo assim, ao longo das etapas. E fora, né, a parte do preparo ortodôntico também, que a ortodontista conduziu muito bem. Foi um caso desafiador mesmo, sabe? E tanto por conta ali do formato dos dentes, e malformações, dificuldade de colagem, enfim, bem complexo para todo mundo que atendeu, né? E aí um preparo de quanto tempo com a ortodontia? Olha, aí ele ficou porque até a expansão, fase de estabilização, depois, né, os outros tratamentos, acho que o preparo dele durou aí uns 3 anos, sabe? Foram uns 3 anos para poder fazer a ortognática. Claro que um pouco disso teve da fase de crescimento, né? A gente acaba aguardando o término do crescimento ósseo para poder fazer a cirurgia ortognática. Mas foi bem desafiador o preparo ortodôntico, mas assim, com sucesso, né? Ela conseguiu tirar a água de pedra ali, né?
Então eu tenho aqui algumas imagens do pré e pós-operatório da ortognática já. Então aqui já vou mostrar o resultado da fase da ortognática. Tá. Né? E junto com esse, dá para ter uma ideia do que modificou nesse preparo ortodôntico. Né? Aqui já ele mais velho, né? Aqui ele já tinha seus 21, né? E sempre no lado esquerdo, né? O pré-operatório, o pós-operatório no lado direito. Então, o que é aquilo que eu estava revisitando, que eu estava falando do avanço do terço médio da face? Avançar o terço médio proporciona tanto essa melhora da oclusão dentária, quanto a reposição de margens orbitárias, né? Uma melhor projeção de todo o terço médio. Como houve essa tentativa prévia, pela anatomia dele, que eu vou mostrar daqui a pouco, não permitia esse avanço, não tinha estrutura para fixar, para ancorar, né, essa modificação, tanto pensando em distração quanto em osteotomia para avanço de terço médio. Não avançou nada. Não avançou nada. E a gente abordou em duas etapas distintas, né? Tá. Primeiro, a ortognática, somente a maxila, com uma osteotomia Lefor 1, e a osteotomia sagital da mandíbula, uma ortognática combinada, para corrigir a oclusão dentária. De certa forma, o terço médio da face acaba sendo alterado, melhorado, né? Mas em não todos os aspectos em que ele precisava. Sim. Né? Mas a gente tinha plena noção, foi planejado dessa forma, era o que tinha para fazer. Né? Então, nessa ortognática a gente já tem alterações importantes, né? Nossa. E já muda o sorriso, né? Já melhora a qualidade de vida. Claro que se a gente parar para prestar atenção, o globo ocular não mudou, Sim, não teve praticamente alteração, mas o semblante já dá uma boa A abertura melhora. de boca dele era normal? Era boa. A gente teve algumas complicações em relação à intubação em algumas cirurgias. Não tinha área. Via aérea difícil. Faz? Pelo volume da língua, pela posição da mandíbula, aí é só com intubação assistida com nasofibroscópio. E Anestesista teve que dar tem um que show. Tem que ser fera. Né? Então, via aérea difícil é sempre um terror para anestésio. Então, Sim. faz parte. Né? E a gente já teve a experiência em algumas cirurgias dele mesmo, né? E que ao longo daí dos tratamentos a gente já sabia, já estava combinado, ó. Vai ter que ter o naso lá para nasofibroscópio para venha preparado. Venha preparado, porque hoje é o dia. Mas né, tem essa técnica que permite a gente fazer intubar pacientes que não abrem nada a boca, né? Ele tinha uma abertura boa, a questão era anatômica, de posição da língua, de posição da mandíbula. Tem pacientes que não abrem a boca e conseguem intubar dessa forma. Esse paciente, você falou que tem uma anatomia toda diferente, né? Do que você estava acostumado. Totalmente alterada. Ele tinha algum comprometimento em ATM ou estava íntegra? Não, ATM perfeitamente normal. Tá. Tanto que a abertura de boca boa, função boa, apesar da oclusão dentária, né? Conseguia movimentar bem. E não era uma preocupação. Tá. Né? A mudança no terço médio, que é o avanço da maxila proporciona no perfil da face, né? Principalmente na região próxima do nariz, posição de lábio, postura do lábio, né? Isso a ortognática já, no primeiro momento, né, baita resultado já melhora. É interessante apontar ali o aparelho auditivo dele, né? Aquilo que eu falei, esses pacientes é bem comum ter perda auditiva também ao longo da vida, né? E essa ortognática foi bem desafiadora, foi bem diferente, pela anatomia, pela dificuldade, assim, até da própria composição óssea dele, um osso bem duro, e movimentos grandes também para fazer. A maxila foi avançada ali mais de 1 centímetro, né? Que já algo mais instável. Um osso mais cortical. Bem mais cortical, bem cortical. Mesmo. Bem diferente a característica do osso dele. Então já foi uma cirurgia desafiadora, né? Claro que aquilo que a gente estava falando mais cedo, o benefício gigante, supera tudo, né? Então, só de poder mastigar melhor, né? A gente sair de uma oclusão daquela ali, que claro, já melhorou muito, né? Com o preparo ortodôntico, você vê ali a condição, o alinhamento dos dentes, né? Sim. Mas sair, né, de uma mordida aberta anterior para uma oclusão já mais próxima de ser funcional, vamos falar assim, né? Isso já muda a vida da pessoa, né?
Aqui ele já tava felizão. Faceiro. Já não queria mais operar. Tá bom Se assim. você deixasse assim, tá tudo certo. É, e aí, isso já melhora muito a qualidade de vida, né? Também ali nessa fase já tinha implantes dentários repondo dentes que não foram formados, dentes que precisaram ser extraídos, que não foi possível reposicionar. Então aqui já mostra, inclusive, essa parte da reabilitação oral dele, né? Que ele também teve dentes restaurados, próteses instaladas, né? Cara, Para poder chegar numa condição melhor. É, E quando a gente pensa daí vamos falar assim, nessa vontade de não realizar mais cirurgia, a gente tem que entender também o lado, né? Pô, desde que você nasce, você passar por cirurgia atrás de cansado, né? cirurgia, e ainda mais com complicação, cansa todo mundo, cansa a família, cansa o paciente, é difícil, né? Sim. Mas tem situações em que a gente, infelizmente, tem que explicar, tem que tentar resolver os problemas, né? E aí até a questão da recuperação dele, da ortognática, foi muito boa, ele se recuperou muito bem. Isso, assim, acho que foi um passo muito grande, assim, para a qualidade de vida dele, para a melhora da qualidade de vida dele. E ele era, tanto ele quanto a família, colaborativos Sim, na sim, recuperação, sempre, no pós? sempre. Nós sempre muito cuidadosos, sempre muito aquilo que eu falei, assim, muito positivos, sempre otimistas, apesar de todas as dificuldades, Sim, né? Isso também faz muita diferença, né? sim. Nessa imagem dá pra gente ter uma ideia daquilo que eu falei do avanço da maxila dele, o degrau da placa, né? Sim. Então, a magnitude do avanço da maxila, né? Para poder corrigir e melhorar a mordida aberta anterior dele. Até aumenta um pouquinho a imagem, Zé, para nós. Só pra gente ter uma noção ainda melhor do que o Dr. Bruno tá falando. Deixa eu ver se eu consigo apontar aqui. Mas ali já fica bem. Já dá pra ver, né? Dá pra ver. A placa da maxila tem aquele degrau que é mais de 1 centímetro de avanço, né? Sim. Isso por si só também já melhora a permeabilidade das vias aéreas, já dá uma outra condição. Aqui ele já tinha aliviado um pouco mais Com certeza. a Inclusive, respiração. interessante que no momento do início dessa ortognática, depois de entubado, né, ainda mais com o tubo lá posicionado lá na orofaringe, projeta a língua para fora. Né? Então a língua fica para fora. No término da cirurgia, a língua para dentro. Por quê? Porque a gente melhorou o espaço que tinha para toda essa musculatura, né, Sim. desde a base da língua, modificou a posição e permitiu uma melhor acomodação. Então melhora aqueles benefícios clássicos da ortognática de fala, né, de respiração, que num caso extremo o benefício é ainda mais visível, né? Então no momento que termina a cirurgia, já a língua uma posição diferente já dá um alívio, né? E para depois, para a sequência, para a recuperação também ajuda muito, né? O paciente respirar bem. E aqui ele já estava dormindo melhor também. Com certeza, com certeza. Tá. Depois disso, né? Então, o que a gente estava falando mais cedo também? Da visão, né? Porque a visão, com o passar do tempo, se agravou, né? O problema da visão. E o que veio aí na sequência foi a necessidade de um transplante de córnea. Porque se a gente vê lá quando ele era criança, Tá. depois de operado da ortognática, o globo ocular dele também ainda, né, numa posição parecida. Né? Sim. Então os mesmos problemas de antes continuaram ao longo desses anos. Aí ele né? também não lubrificava, não fechava o olho. Exatamente. Isso vai causando lesões irreversíveis na córnea. E teve a indicação de transplante de córnea. Essa indicação veio já quando ele estava com seus 23 anos. Foi Foi agora. ali, isso. Foi, vamos dizer assim, 2 anos depois da ortognática. 2 anos depois da ortognática, 2 a 3. E essa indicação, então, né, foi recomendada pelo oftalmologista, mas também foi dito que esse transplante, se feito nessa condição que ele tinha, a chance de falhar precocemente era muito grande. Por quê? Porque se transplantar a córnea e não lubrificar direito, vai perder. Assim como uma córnea original Sim. foi perdida, transplantada também. Né? Então, essa era a questão. Né? Como que a gente vai proporcionar? Claro que já era previsto melhorar essa projeção do terço médio dele em um segundo momento separado da cirurgia ortognática.
tanto por aquilo tudo que eu falei, dificuldade, alteração anatômica, dificuldade de fixação, enfim. Mas a gente aliou, né, essa necessidade e essa alteração estética junto com essa necessidade funcional dele, né? Quando veio essa indicação, a gente fala, não, o momento de fazer isso é nessa segunda abordagem. Como que a gente vai fazer? É aí que entra a tecnologia para ajudar, né? Sim. Desde um primeiro momento, todos esses casos, já a ortognática dele, planejamento virtual, que ajuda muito, né? O pessoal da Surguide, que é a Paola e o Guilherme, né, sempre nos apoiando nesses casos, principalmente quando é desafiador, assim, esse insight deles é muito importante, né? Mas eles também não tinham visto nenhum caso como esse? A Olha, Paola ou o é que Guilherme? a Apert é mais raro, né? Mas já viram bastante pepino. Nossa, bastante. Já Eles veem bastante. O São Leandro também? descolados, né? Não tem como não ver, né? O Leandro sempre vai ver alguma coisa Sim, diferente. com certeza. Então nessa fase, assim, né, de planejar é que faz muita diferença, tá? Sim. Nesse momento aqui, então, o problema dentário, vamos falar que estava resolvido, né? Nossa. Agora, como que a gente vai melhorar essa qualidade de vida agora numa situação em que a família não quer passar por cirurgia invasiva, não quer cirurgia de alto risco, porque o paciente está satisfeito. Ele está bem, ele está dizendo que não quer mais operar. Mas ele tava ótimo. mas ele precisa, senão ele não vai enxergar mais. Em um determinado momento ele vai perder a visão. Tinha esse risco, real. Exatamente. E é a partir daí que entra esse plano, né? Essa análise. Até num primeiro momento, a gente cogitou fazer próteses de estoque. Eu lembro do dia que a Bruna foi lá no consultório e levou os templates lá para a gente analisar. A gente primeiro fez um biomodelo, né? A partir de uma imagem como essa, de uma tomografia, a gente tem uma noção da anatomia óssea dele. Eu até vou pedir licença aqui para eu poder mostrar esse biomodelo aqui. Esse aqui é o arquivo da tomografia que nos permitiu analisar, fazer essa análise. Só acho que travou. Peraí, vamos ver se eu consigo. Acho que o arquivo não vai funcionar, não. Ele tá. É uma animação STL, ali? É um STL. Aqui, ó, vamos ver. Aí. Então, a gente consegue perceber que o zigoma dele era todo fragmentado. Caramba. Como se tivesse uma fratura mesmo, né? Vamos falar assim. Tinha falta de osso mesmo, né? De massa óssea. Massa óssea ausente. Muito provavelmente pelas tentativas de cirurgias prévias que falharam. É claro que tem uma condição anatômica também, inerente à própria síndrome, mas aqui a gente cogita que teve alteração adicional aí pelo que ele passou. Não só do zigoma, mas também das margens orbitárias, né? Então a gente consegue perceber que falta estrutura aqui em todo o entorno aqui da margem, né? E isso que dificulta também ponto de fixação, aonde que a gente vai, porque uma prótese para ser instalada e ter longevidade tem que estar bem estável, bem fixada, né? E aí com um biomodelo a partir desse exame aqui é que a gente provou o prótese estoque e viu que não tem nada que vai caber aqui que vai permitir a gente fazer um tratamento seguro. Então, para ele tem que ser a solução individualizada. E a de estoque, para quem não conhece, é tamanhos já PMG, pré-definidos. a gente adapta o paciente para receber a prótese. A prótese, claro, que permite ajuste. E um osso totalmente comprometido. Até sem ter uma previsibilidade de onde a gente vai ter ponto para fixar. Né? Porque você vai para a cirurgia tendo uma ideia da anatomia, mas é lá na hora que você vai realmente... Você até consegue num biomodelo fazer uma simulação, né? De repente operar um paciente antes ali, mas é na mão. É na mão e no olho, né? E aí, numa situação extrema assim, o risco é grande também de não dar certo. Aí você levar um paciente que não quer operar, que está satisfeito, uma cirurgia que pode nem não dar certo. E no biomodelo tá tudo limpinho, você tá enxergando tudo, né? Exatamente. Então, essa foi já de cara a possibilidade descartada, né? Na prótese estoque não vai ser o caso, tem que ser customizada mesmo, né? Quando a gente chegou nessa conclusão, então, veio, e aí, como que a gente vai fazer?
porque prótese customizada a gente tem essa dificuldade, né? No país a gente sabe que não é fácil a gente ter essas autorizações, mas no caso dele, a gente tinha a indicação do oftalmologista, tinha laudo, né? A gente estava bem amparado, né, com essa indicação. Isso é o que permite a gente ter acesso a esses tratamentos, né? O tratamento bem indicado, ele tem que acontecer, né? Independente aí de dificuldades Como N. discutir preço, Não né? tem, não tem. O que precisa é aquilo que a gente falou mais cedo também. Quando é necessário, tem que encarar, né? É o que tem para fazer. Porque essa discussão, a maioria das vezes, pelos convênios, ela está atrelada ao custo do material, né? Porque é alto custo, né? E Isso não aí. necessariamente é o que o paciente precisa. Esse Exatamente. é um problema, né? Com certeza. Se você pensar, às vezes, numa prótese de estoque, que a maior parte dos casos, não estamos falando aqui dessas exceções, a maior parte dos casos, a prótese de estoque, ela serve. Muito Resolve. bem, muito bem. Sempre existe um risco, toda cirurgia tem um risco. Existe o risco de falhar. Se uma prótese de estoque falha, né, tem que se analisar. É possível repetir essa prótese? É possível refazê-la? Né? Ou a condição, muitas vezes, não permite, aí só uma prótese customizada vai suprir essa necessidade. É muito o que acontecia também, inclusive, que eu te falei mais cedo, que eu acompanhava as cirurgias de prótese ATM lá nos Estados Unidos, era muita prótese de estoque sendo removida para colocar customizada. Era o que mais tinha. Você acha que você está economizando, você está pagando 2 vezes. Exatamente. Então tem que pensar nisso. Fora o dano pro paciente, né? Com certeza, passar por várias cirurgias, né? Não que uma prótese customizada, dependendo do tipo de prótese, ao longo da vida não tem que ser substituída. Mas as complicações de uma prótese que falha e de uma prótese que é customizada e que tem uma substituição prevista é muito diferente. Né? Então, com certeza, isso impacta no custo total. Né? Sim. Essa conta, geralmente, ela não fecha se você não pensa dessa forma. Perfeito. A gente tem esse plano depois que foi, né, que a gente chegou nessa conclusão. E a questão aí era, tem que ser customizada, como que a gente vai fazer isso? A partir de um biomodelo, a gente esculpiu, que seria uma prévia dessas próteses, né? E até chegar nesse ponto, a gente testou alguns desenhos. Aqui não é o biomodelo impresso. Aqui foi o que vocês foram tentando... Esse já foi um segundo biomodelo, quando a gente já sabia que ia ser customizada a prótese. Entendi. E é o paciente, o biomodelo do crânio impresso, mas essas próteses aqui, elas são... Esses templates de prótese, eles foram feitos na mão. Então, foram modelados. Essa é a minha dúvida. Isso, foram modelados, exatamente, com silicona. Isso nos permitiu, assim, ter uma comunicação mais eficiente com o pessoal da engenharia, né? Como a gente queria, a gente tá determinando como a gente quer o formato exato da prótese para facilitar, até chegar nesse ponto, a gente teve alguns desenhos de prótese cogitados em que sempre tinha, né, alguma alteração para fazer. Tá. Quando a gente chegou nesse ponto aqui, a gente falou, vamos até para deixar mais eficaz aí esse processo como um todo, vamos dizer exatamente o que a gente busca, né? E aí a gente fez dessa forma. Na mão, num biomodelo, né, conformando essas próteses e escaneando. Então aqui a gente tem daí a imagem 3D do que seria o desenho, né, digamos que um protótipo de uma das próteses escaneado, né? Isso aqui, esse arquivo foi daí passado para o pessoal da engenharia para, a partir daí, claro que melhorar o desenho, buscar os pontos de fixação, né? Planejar, assim, e aquilo que a gente estava falando, né? Aonde que a gente vai fixar? Com essa tecnologia, a gente sabe exatamente aonde tem osso. A gente tem noção de aonde é possível ancorar para ter o resultado mais estável possível, né? Então, é uma das vantagens da prótese customizada também, né? A gente ter essa precisão na hora da fixação. Porque ela vem pronta para você encaixar. E é muito preciso, né? É muito preciso. É uma tecnologia... Não fica nenhum gap, encaixa como se estivesse de lá. É perfeito. Desde que todos os passos, as etapas sejam, né, tenham sido criteriosas,
a adaptação é perfeita. E a relação com a engenharia? Porque a engenharia também não vê todos Aí que esses tá. casos todo dia, né? Exatamente. Também o pessoal da New World lá teve um trabalho, né? Foi, dá pra dizer que foi, pra eles também foi desafiador. Sim, Então, é claro que, né, as próteses customizadas sempre são desafios, né? sim. Mas era diferente. Então, esse fato de ser diferente, né? E aí que essa troca ali com eles era constante e essa forma que a gente encontrou de passar para eles o que a gente queria ajudou, né? Então, Vocês fizeram o caminho contrário, né? Vocês foi modelaram para para daí passar para a depois fábrica. digitalizar, exatamente. Então, a partir desse desenho definido é que a gente podia entender que não, agora esse procedimento ele tá dentro do que a gente precisa para acontecer de uma forma segura, vamos falar assim, né? Porque se não fosse customizado não tinha Não ia como abordar. desgastar o osso aí, Não já tinha não o que tinha como. desgastar, na verdade, né? Não Sim. tinha nem onde ancorar direito. E mesmo assim, por outros motivos, outras dificuldades, por exemplo, próteses como essa, na verdade a primeira escolha seria fazer um acesso coronal, né? Rebater o Coronal, para quem não scalpo, entende, o acesso aqui na linha atrás do cabelo, né? e E vem para rebater baixo. toda essa pele aí e pele e crânio, né? Para poder chegar a acessar de uma forma mais assertiva essa região, vamos falar assim. Para quem não é da área, pensar numa possibilidade dessa de acesso como esse é quase inimaginável, né? Exatamente. Mas para vocês têm um controle disso absurdo, né? Faz parte, né? No nosso treinamento a gente vive isso. E a Você questão fala com uma tranquilidade tão grande que daí o pessoal acha, tá bom. Porra, não o é acesso, qualquer um. mas o acesso coronal é uma coisa que o residente ele quer ver, ele quer Não vê a fazer, hora que não vê a chega hora. ele. Então é isso que é o apaixonante da bucomaxila. Sim, Acaba que esse paciente ele passou por alguns acessos coronais. Esse que era o X da questão. Inclusive com complicação, com fístula, com infecção. Então já tinha uma fibrose, né? E esse escalpo bem aderido e com risco de complicação. Então, né, se a gente passar numa prótese customizada, é uma coisa que tem que dar certo. A gente não tem margem aí, né? E então é uma outra característica né, do caso para próteses como essa foi atípica, não foi utilizado acesso coronal, a gente fez acessos mais próximos mesmo do local de inserção das próteses. teria sido mais simples? Mais simples, Tal- talvez não seja a palavra. A princípio, num primeiro momento, nos parecia mais simples por a gente não saber como que seria a inserção dessas próteses. O acesso. Exatamente. Então, num primeiro momento, né, o raciocínio era que isso facilitaria. Mas, tendo em vista essas outras condições, essa condição dele especificamente, aí isso ia complicar, na verdade. Então, é muito individualizado esse tipo de tratamento, ainda mais quando é algo mais difícil da gente ver, né? Como será que vai ser o acesso? Será que a gente vai conseguir afastar bem esse tecido? Como que a gente vai, né, até para não estender tanto as incisões, diminuir o risco da complicação, de uma exposição de uma prótese. Né? E o tecido dele já era bem fibrosado? Sim, porque várias cirurgias, pele fina. Você tinha que fechar a cirurgia depois. Exatamente. E se expor uma prótese dessa, pode perder tudo. Né? Então, tudo isso foi bem discutido previamente. Né? Eu tenho algumas imagens do procedimento em si, pouca coisa Manda aqui, né? Só para ter uma ideia. Então, aqui eu tenho essa fase de desenho, né? Depois que a gente escaneou a prótese, ali dá para ter uma ideia do que ia modificar, né? Sim. O que essa prótese ia repor ali na estrutura óssea dele, né? Na anatomia dele. Que é basicamente as margens orbitais, né? O zigoma em si não foi ampliado, justamente por essa dificuldade, essa imprevisibilidade da resposta do tecido mole. E como a gente queria dar suporte para a pálpebra inferior, né? Se a gente coloca um volume maior no zigoma, a gente corre o risco de acabar puxando essa pele. Tá? Sim, entendi. Então, essa prótese acabou ficando restrita à margem orbital. Né? Tá. Mesmo assim, você já vai dar para entender o que isso muda na face. Aqui o procedimento cirúrgico em si. Até chegar aqui, né, teve toda aquela dificuldade, aquela batalha nossa de autorização de uma prótese como essa, que não é fácil, né? É mais difícil do que a cirurgia. Muitas vezes em si. É por aí mesmo. Mas a cirurgia em si correu muito bem, né?
como eu falei, a tecnologia da prótese customizada, tendo essa adaptação perfeita, isso é o que nos favorece, né? Muito, muito melhor do que seria uma prótese de estoque, né? Sim. Então, muitas vezes a gente evita cicatrizes aparentes, né? Num caso como esse, não tinha como fugir de incisões mais aparentes. Mesmo assim, com uma cicatrização boa, né? E uma técnica criteriosa, a gente consegue Esconder um pouquinho, né? Então, depois de instaladas essas próteses, a gente tem aqui umas imagens só para ter uma ideia do que é o antes e depois. Aqui ainda num pós-operatório bem recente, sabe? 45 dias ali, não tinha nem 2 meses ainda de evolução. Então, ainda com cicatrizes ainda, digamos que, para melhorar, né? Com cuidado ainda que o tempo também ajuda, né? A melhorar a qualidade dessa pele, né? Mas já com Sim. cicatrização toda completa, a função palpebral preservada, né? O que a gente consegue perceber é a exposição do globo ocular, né? Então, uma melhora da função palpebral. Nossa. Né? E isso aqui era o objetivo. Essa Era o gol que vocês estavam esperando. É isso aí. É como se fosse a cereja do bolo de todo o caminho ali, tudo que tinha sido feito até então, para poder acabar a necessidade de cirurgias, que é o que ele queria, né? O paciente não quer mais cirurgia. E aqui já era suficiente para lubrificar, para voltar à lubrificação? Com certeza. Então, essa melhora na posição do globo ocular dele é o que permitiu ele ele ainda não fez o transplante, tá? Ele tá esperando, tá aguardando, tá na fila. Mas é o que vai permitir a longevidade do transplante de córnea, né? Para poder dar uma melhor qualidade de vida para ele ao longo do tempo. E hoje ele já está preparado para receber o transplante. Preparado. Coisa Tá que não totalmente tinha apto. antes. E Caramba. o problema era fazer, porque ele tava até na fila e seria até chamado para fazer o transplante antes da prótese. Mas fazer um transplante desse com a possibilidade de perder, né? Melhor esperar. Melhor esperar. Tem gente que tá na fila, faz antes, a gente resolve essa questão antes e depois ele faz com um prognóstico muito melhor, né? Então, mas com certeza já vai muito mais bem preparado, né? Sim. Dá para ter uma ideia também do que melhora no terço médio, porque querendo ou não, apesar de ser funcional, algum benefício estético, né, a gente Sim. melhorar o terço médio da face sempre tem, né? Por mais que não envolva o zigoma, a melhora da projeção das margens orbitárias já também dá uma outra cara aí para esse terço médio, né? Que baita caso. E ele merece, esse paciente é muito especial, ele virou amigo nosso. 9 anos depois, né? Sim. Tanto perrengue junto, né? Como que não vai criar uma... E ele volta para vocês para acompanhamento? Sim, a gente tá sempre acompanhando, sempre... Precisa, né? Precisa, isso não dá pra... Até por todo o tratamento que ele já fez, né? Toda essa sequência Sim. precisa de acompanhamento. Então... E a gente se encontra sempre, porque Ponta Grossa não é tão grande assim, né? Ele é de lá, né? Ele é de lá. Então a gente tá sempre se vendo, se falando e tem esse contato próximo. E essas tomografias você vai fazendo também de controle? Controle, exatamente. Então aqui dá para ter uma ideia no crânio o que ele tem de material de fixação. Um detalhe que a gente estava falando mais cedo, né? Que embaixo dessas próteses customizadas ficaram algumas placas antigas lá. E tá lá? Tá lá. As próteses estão só sobrepostas, mas porque a questão era que já tinha osso cobrindo essas placas antigas, então a gente ia ter que remover muito osso, perder estrutura, a gente estava querendo devolver estrutura óssea que não existia praticamente. Daí você ia perder mais? Ia perder mais osso, ia dificultar a cirurgia, ia aumentar a morbidade, então... E risco de fratura? Nesse caso, assim, no zigoma, conforme a manipulação muito frágil, poderia fraturar alguns segmentos, né? Mas aqui não era a grande preocupação. Né? A preocupação era mais aonde fixar e estabilizar bem essas próteses, né?
Até porque não é uma área sujeita a muitos esforços, então muda, é um pouquinho diferente até da prótese, porque prótese customizada na Buco, a primeira coisa que vem à mente é a prótese ATM, né? Sim, Que está carregada ao tempo todo, né? sim. Tem uma distribuição de força ali bem, bem crítica. Da mastigação. Exatamente, exatamente. Essas próteses aqui, nessa região, tem um outro comportamento, né? Em que o risco de fratura ele já não é aí o principal. Perfeito. E esse acompanhamento que a gente tem dele vai longe, né? A gente vai Você vai seguir com acompanhar certeza. algum tempo aí. Sim, sim, com certeza. E a Até, família tá feliz da vida. sim, então só na expectativa do transplante da córnea, né? Esse que é a preocupação, a visão dele é a preocupação agora, né? Mas aí fecha o ciclo de cirurgias, aí Fecha. acabou. Tudo que era previsto, fecha, né? Um Tudo que era baita previsto. alívio que vai ver. Com certeza, com certeza. Que baita caso, cara. Legal esse, né? Que, É diferente, em vários aspectos ele é e único, né? E a história como um todo, né? Sim, Tem mais sim. alguma imagem ali? Agora tem só uns agradecimentos aqui. Ah, por favor. Ó, Até porque essa cirurgia você não não consegue faz fazer. sozinho, jamais, jamais, jamais. Aqui é uma foto da gente lá no centro cirúrgico. Eu já falei um pouco, né? Dos mestres e que acompanharam até do planejamento dessas cirurgias aí. Participou de tudo. Dr. Leandro participou, nos auxiliou, né, em todo o planejamento. Dr. Tito sempre, né, caso dele e meu, né, Sim. e Ele acompanhou também do começo ao fim. sim, com certeza. Em todas as cirurgias, nós dois, né, Dr. Leandro nessa última das próteses, né, E não então, podia ser diferente, né? O Leandro, é, ele uma- sempre tá. um caso assim, né, é com ele, né. Ele é um É. fenômeno. E então, além de serem, né, professores, mestres que todo mundo, né, reconhece e conhece, são uma inspiração para mim. Então, estar junto com eles no centro cirúrgico é surreal, né? É uma coisa que não tem preço. É uma grande honra para mim também poder trabalhar junto deles, né? E é um cara que você tinha como ídolo ali lá atrás, tanto o Dr. Tito quanto o Dr. Leandro. Meus professores desde a graduação E aí você acompanharam poder todas as operar, etapas. dividir, planejar. Isso. E daí e levar uma, um perrengue desse, né, pra gente sentar, quebrar a cabeça e... Que não foi fácil pra ele também, não é? Assim, Não, não daqui pra esse ninguém. caso eu já vi. Pra ninguém, Não, pra foi um ninguém. caso complexo. Exatamente. E eles são os que aparecem na foto, mas tem muita gente que não aparece aqui na foto, né? Vocês dois acompanharam o Luiz e a Bruna, né? Também desde das dificuldades todas, né? Sofremos juntos. Vem o pessoal da New Horto, o Marcos, o Ivan, todo mundo lá. Assim, se eu for citar todo mundo aqui, né, vai ser difícil, Sim, mas eu vou é tentar muita lembrar, gente. né? Tem gente que, como eu já falei, o Paolo, o Guilherme dos planejamentos virtuais desse caso aí. Tem uma pessoa muito importante aqui que não tá junto, que é a minha mãe. Minha mãe é instrumentadora cirúrgica. Sim, eu frequentava algumas cirurgias que ela Então, tava junto. Nessa ela não entrou? entrou, com certeza, só que ela não gosta de aparecer em foto. Então aqui na foto tá faltando ela. Mas eu não posso deixar de agradecer ela também por tudo que ela nos proporciona, né, no dia a dia. Sim. Além de ser mãe, esposa e instrumentadora, é o nosso cerne lá, ela que organiza a casa toda, né? Sim, e aguenta toda a pressão também, né? Exatamente, exatamente. E tem, assim, fora toda a equipe, né, assim, desde o pessoal que está envolvido com liberação, o pessoal que trabalha no plano de saúde, o pessoal do centro cirúrgico, a equipe de enfermagem, todo mundo direto ou indiretamente está envolvido, né? Os colegas Sim. da ortodontia, da prótese. Um caso desse ninguém faz, ninguém melhora a vida da pessoa sozinho, sem amparo de muita gente junto, né? Então tem que ser lembrados, todos eles têm que ser agradecidos também. E muito grandioso da tua parte reconhecer tudo isso, né? Porque não é todo dia que a gente vê isso, Sim, né? sim. Principalmente vários cirurgiões achando que resolveu a vida e não foi só sozinho. Sim, sim. Claro que uma cirurgia complexa como essa, você tem um papel absurdo, Sim, sim. né? Vocês como cirurgião. Mas às vezes falando assim, tem um papel significativo de vocês, cirurgiões, no ato cirúrgico, porque o paciente está lá com vocês, a responsabilidade naquele momento de vocês, Com certeza. e vocês devolvendo tudo isso para o paciente é muito grande. Com Né? certeza, com certeza. E se não for, os tratamentos de saúde em geral, se não for uma equipe,
Não tem como, né? Tem médicos, médico anestesista, outros colegas de suporte durante o internamento. Assim, é muita gente que muita gente participa, envolvida. muita gente envolvida. E que cria vínculo também Sim, com os pacientes. Se você trabalhar com saúde e não criar esse vínculo, repense, né? tá errado. Repense, né? Se você vai querer proporcionar a melhora da vida da pessoa, você tem que pensar na pessoa, né? Então isso tudo faz Como parte. foi a véspera dessa cirurgia pra você? Tava nervoso, né? Como é que não vai ficar nervoso, né? Dormiu? Conseguiu dormir tranquilo? Consegui, precisava dormir, senão Porque a esse é um coisa talento não... que vocês têm também, que eu vou te falar, né? tem Às que vezes ter. a gente tem uma preocupação muito menor do que essa, nós, seres normais, sem ser cirurgiões, que a gente às vezes já não dorme no dia seguinte, tem problema, às vezes vocês estão com um paciente ali na frente de vocês, com um papel absurdo que vocês têm, uma responsabilidade incrível, né? Só que a gente também entende que se a gente não estiver bem, a gente não vai Exato. poder proporcionar o bem, né? Então tem que se cuidar, né? Tem que tá firme ali na hora que precisa, né? E faz parte. Que caso incrível, cara. Eu fico feliz de você poder trazer aqui, porque para mim é um presente receber um caso como esse, trazido por você, que tem todo um contexto de história que envolve não só você, tem um paciente também que, numa jornada também, uma guerra que a família está envolvida. Sim. A gente soube que a mãe também, uma guerreira brigando por tudo, querendo que o Sempre. filho... Se não fosse ela, não acontecia, né? O tempo todo, né, Bruninha? Ela estava o tempo todo brigando para resolver a vida do filho. Uhum. E tá aí, um presente dado por vocês, com o talento de vocês. Falando desse equilíbrio aí, a música te dá esse equilíbrio todo que você precisa. Com certeza, tem que ter. Tem que ter alguma coisa para ajudar a gente a... Te alivia, né? Com certeza. A pressão que vocês têm é absurda, né? Com certeza. Essa é a forma que eu encontrei de Mas ceder um pouquinho essa pressão. Tá dando trabalho também, Dá né? trabalho também, com certeza. É porque se a gente vai fazer alguma coisa, tem que fazer bem feito, né, Luiz? O cara compõe, Zé. O cara compõe, o cara toca em vários lugares diferentes. E quanto que é o próximo show? Olha, Você acho que já o próximo tem é esse dia final de 30 agora. Acho que Dia dia 30 30? tem mais um. Ponta Grossa. Ponta Grossa. Esse final de semana que vem eu tô liberado, vou descansar um pouco. Agora no dia Agora vai 30 estar já de tem folga. outro. Às vezes Descansa um final de semana sem um compromisso de trabalho é bom. Às vezes acontece. Às vezes é bom. Doutor Bruno, sem palavras para te agradecer. Obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. A casa vai estar sempre aberta aqui para você, até para trazer. Eu sei que tem outros casos também, eu espero tê-los aqui. Sim. E que você possa contar até depois como que foi o transplante de córnea do paciente, para a gente ver o desfecho final. Sim. E uma história tão bonita, tão feliz, que vocês participaram ativamente disso. A gente traz aqui pessoas que transformam a vida das pessoas e você transformou diretamente, contando com esse brilho no olho que você tem. Faz tudo sentido, todo período de residência, tudo que vocês aprenderam, o sofrimento quando foi para os Estados Unidos, que eu acho que não deve ter sido fácil. Não foi fácil. E tá tudo aí agora, né? Com certeza. Tem que valer a pena, né, Luiz? E faz tudo isso, olhar para trás e ver que não era isso que tinha que acontecer. Era esse o caminho que tinha que trilhar, né? Só dá para ter certeza. Obrigado por dividir conosco toda essa Imagina, história. Foi uma honra poder trazer essa história aqui para vocês e eu fico à disposição. A gente vai acompanhar esse caso e ainda vai ter mais capítulos. Que bom. Gostou da primeira experiência como podcast? Primeira podcast. Bem legal, cara. De muitos. Legal. Tomara. Vai ter vários. Tomara. Bruno, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Bom retorno a Ponta Grossa. Muito obrigado. E manda um abraço pro Dr. Tito. Pode deixar. E pra sua mãe também. Pode deixar. Para quem ficou até agora, muito obrigado. Obrigado, Bruninha, pela presença. Agradeço a Anel Horto, muito citada aqui, com material de ponta entregue para essa cirurgia. A gente às vezes nem tem noção do quanto a gente está fazendo pelos pacientes e o Dr. Bruno contou com maestria aqui. Agradeço a Anel Horto, portal de cursos e treinamentos Não Complica, a Capim. Agradeço também a Ortoface, sempre presente vai atender a sua cirurgia, não quer se preocupar com nada, quer levar só o carimbo, a Ortoface cuida do resto. Deixa eu dar mais um recadinho e até um convite. No próximo dia 26, talvez, na data que estiver
passando esse episódio no YouTube, na próxima terça-feira, dia 26 de maio, estarei na ABO para uma palestra sobre busca, retenção e conversão de novos pacientes. Eu converso com tanto dentista todos os dias e a dor e a reclamação é sempre a mesma. Nesse mercado competitivo, como buscar, como atrair novos pacientes e como converter comercialmente, um assunto que a maioria dos dentistas não estão habituados nessa parte comercial, e como trabalhar a parte comercial sem ser agressivo, sem deixar de cuidar de olhar para o paciente, que é uma coisa que a gente que trabalha na área da saúde precisa ter. Então, dia 26 de maio, lá na BO do Paraná, a gente vai conversar um pouco sobre isso, vem tomar um café conosco lá, e a gente vai discutir um pouco mais sobre essa situação. Agradeço, Zé, muito obrigado. Lembrando que nós estaremos no YouTube, no canal no YouTube, e se inscreva no nosso canal para você continuar recebendo conteúdos como esse. Veja os nossos cortes, tem muita gente boa lá falando de saúde, de muitos casos complexos, talvez não tão complexos como esse, que a gente tem mais uma para a nossa galeria de fatos e de casos complexos. Agradeço mais uma vez, lembrando, YouTube, Spotify, TV+, todas as quintas-feiras a partir do meio-dia. Fiquem bem, fiquem em paz e até o próximo episódio. Até mais.